cada ano que passa, mais brasileiros fazem das ruas suas moradias. Problemas como desemprego, violência doméstica, doença mental, alcoolismo e uso de outras drogas são alguns dos motivos que impulsionam a saída de casa. Nas ruas, essa população está exposta à falta de higiene pessoal, altas doses de estresse, doenças transmissíveis, frio, violência e uma lista infindável de outros riscos. Nesse contexto, as drogas são um caminho para a fuga. Hoje eu converso sobre o trabalho dos profissionais de saúde com a população de rua, com Marcelo Soares, enfermeiro da equipe do consultório na rua de Manguinhos. Marcelo, muito obrigada pela sua presença no nosso estúdio hoje. Por nada. Então, para a gente começar, vamos falar um pouco do Teia de Manguinhos, que é um projeto em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, entre a Fiocruz e a Secretaria. Como é que você começou a trabalhar nesse projeto e como é que ele funciona? Então, eu já tinha uma experiência anterior com população em situação de rua, no outro trabalho que eu desenvolvi em 2000, né, aqui no Rio também. E aí, em 2006, 2007, eu vim trabalhar aqui na Fiocruz, na estratégia de saúde da família, com a estratégia convencional, através da estratégia convencional, né? E em setembro de 2011, cogitou-se a possibilidade da abertura de um consultório na rua, que seria da gestão da Fiocruz. E aí eu prontamente fiquei sabendo e me candidatei à vaga de enfermeiro, porque não havia nenhum outro que quisesse. Então, a gente começou esse projeto em setembro de 2011, como eu havia falado, e estamos até hoje atendendo essa população que, para minha surpresa, recebeu a gente muito bem. Entendeu? Bom, você colocou aí duas coisas que eu acho interessante ressaltar. A primeira é de que ninguém queria fazer esse trabalho, e a segunda é que você quis fazer esse trabalho. Então, eu queria que você me dissesse por que quase ninguém quer e o que te motivou a realmente se envolver com esse trabalho. O que acontece? Eu entendo que o profissional de saúde, ele gosta de algumas coisas e outras coisas ele não gosta de fazer. Então, assim, não é porque ele não gosta de gente, né? Até porque trabalhar na área de saúde você tem que gostar de gente. O que acontece é que você tem que ter uma disponibilidade tua para trabalhar com essa população, né? Então, assim, quando um profissional se dispõe a trabalhar com a população em situações de rua, ele tem que se desprender de muita coisa, né? De muitos preconceitos, porque preconceito todo mundo tem. O interessante é você descobrir que tem e combater, né? E às vezes as pessoas me perguntam assim, nossa, mas e esse cheiro que fica aqui? Eu falei, olha, o interessante é você poder transformar isso, né? Você conseguir transformar essa situação, que é muito bom. E aí deve ser um trabalho de formiguinha mesmo, né? Porque cada pessoa que você vai lá e colabora para que ela saia daquela situação de extrema miserabilidade, né? Levando até, por exemplo, você está colocando a questão da higiene em locais, para pessoas que vivem na rua, né? Então você vai modificando uma vida por vida, né? Como é que é a atuação dos profissionais nesse projeto? Como é que vocês abordam essa população de rua e como vocês são recebidos por eles? Então, Yasmin, quando a gente começou, só existia eu de enfermeiro. Então, a gente teve a inserção de um médico, né, que a princípio foi um psiquiatra, mas que ia atuar como clínico. Eu convidei uma pessoa para trabalhar como técnico de enfermagem, que eu sabia que tinha essa disponibilidade para trabalhar com essa população, e dois agentes, que eram agentes comunitários de saúde, de equipes convencionais, e que a gente transformou em agente social, né, para trabalhar nessa equipe. E a equipe começou a deslanchar e a gente começou a ir para a rua, né, para saber como é que essa população queria ser cadastrada, porque a gente cadastra as pessoas. E a gente percebeu que não cadastrava, eles não gostavam de ser cadastrados na rua, né, passar informações pessoais na rua. E eles gostavam de ser cadastrados, a gente descobriu que eles gostavam de ser cadastrados dentro da unidade. E aí a gente foi, junto com essa população, montando uma estrutura que era a cara dela, né? Que ela desejava, como eles desejavam ser atendidos.
Bom, agora entendeu? você trabalha em Manguinhos, no caso que é uma região com uma densidade altíssima de moradores de rua, né? E cada região me parece que tem as suas particularidades no Sim, perfil dessa população. No caso, no centro são muitos trabalhadores mesmo que não conseguem voltar para casa e sim. acabam permanecendo. Qual é o perfil desse morador de rua de Manguinhos, no caso? Então, como você falou, no centro eles têm vários perfis, né? Tem o perfil da pessoa que trabalha e que não pode voltar para casa e fica durante toda a semana no centro e dorme na rua. Tem e aqui em Manguinhos, em particular, a gente tem a questão da população que é usuária de álcool e drogas. Então, assim, 99% da nossa população no território, que está em situação de rua no território de Manguinhos, é usuário de álcool e drogas. Bom, e quais são os principais desafios que vocês enfrentam no tratamento dessa população? Eu digo desafios não só pela receptividade, mas também que tipo de patologias vocês encontram e precisam trabalhar. Então, a receptividade ela não chega a ser um problema para a gente, muito pelo contrário. Quando a gente foi à rua pela primeira vez, divulgando o trabalho, para nossa surpresa, ele foi muito bem aceito, né? Muito bem aceito. E hoje, quando a gente fala sobre esse trabalho com outras pessoas, elas praticamente não acreditam, né? Que a recepção foi dessa forma. Então, assim, a gente construiu vínculos com essa população que não vão ser mais desfeitos. Esse vínculo é fundamental, né? Esse vínculo é fundamental. Essa Então, rotatividade dos é muito profissionais deve ser interessante. Por pouca, né? exemplo, ele vem à unidade, né? E ele vai direto no nosso consultório. Ele não passa por outro lugar, né? E quando vem outra pessoa para fazer a abordagem, ele meio que recusa, né? Ele cita o nome de um membro da equipe. Eu quero falar com a Daniele, que é a técnica. Eu quero falar com a Valesca, que é a médica. Eu quero falar com o Marcelo. Eu quero falar com a Cristiane. Então, são as pessoas que integram a equipe que são a referência dele. Bom, então para a gente entender como é que funciona o consultório na rua, você disse então que eles vão até uma unidade de saúde onde encontram vocês, Sim. mas existe também uma abordagem de vocês na rua, vocês vão até essa população? Como é que funciona isso? Então, a gente tem 3 fontes de demandas, né, de população. A primeira é através do agente social que vai à rua na companhia de um dos técnicos, que pode ser eu, pode ser a médica, pode ser a psicóloga, assistente social ou a técnica de enfermagem. A segunda é através da nossa parceria com o Abrigo Leão 13, que também demanda muitos pacientes para a gente e a gente pode agendar esses pacientes. E a terceira é a demanda espontânea, porque como eles sabem da nossa existência, eles já procuram. E quando eles, mesmo não nos conhecendo, mas tendo referência de outros amigos que estão em situação de rua, quando precisa, vão até a gente. Bom, aí eu vou te trazer de novo uma questão que eu acho que não foi respondida, eu vou te cobrar, Tá. porque até você está falando de uma população que vai à unidade básica de saúde. Sim. Vai por quê? Quais são as patologias mais comuns Sim. e que tipo de tratamento essa população Então, eles busca? têm muita lesão de pele, entendeu? Ferida, agressão. A gente tem muitos casos de tuberculose, muitos casos de DST, entendeu? Então, por esses motivos que a gente recebe a nossa maior demanda. E essa carga para vocês, como é que chega, Marcelo? Vocês têm algum acompanhamento psicológico também? Como é que vocês Olha, o extravasam que eu te isso? falo? Eu já te falei, a gente tem essa disponibilidade para trabalhar. Então, não chega a ser um fardo, entendeu? Claro que, assim, existe um momento que você está muito desgastado, porque é uma população que suga suas energias, ela precisa demais de você, porque ela não tem outro serviço. Então, é você e você. Ela é carente de atenção, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, semana retrasada a gente recebeu uma carta de agradecimento de um paciente que ele relata que às vezes ele não tinha o que fazer lá, mas ele precisava ir lá porque ele estava num momento difícil e ele ia lá chorar, conversar, entendeu? E a gente entendia isso. Então, já enganchando aí nesse exemplo que você deu, eu queria que você me dissesse como é que é um dia do seu trabalho, se você puder, inclusive, escolher um dia específico para contar alguma vivência que você tenha tido que tenha te São marcado. vários dias importantes, vários dias inesquecíveis. Por exemplo, esse mesmo paciente que eu citei, que escreveu a carta, essa foi o quê? Sexta-feira. Ele me ligou, ligou para o telefone
do consultório e disse assim: Marcelo, olha só, eu estou na rua, dormi ontem na rua, né? Porque ele é um paciente muito especial. Por quê? Porque a gente conseguiu terminar o tratamento de tuberculose dele. A gente conseguiu... Que já é um grande desafio, né? Nossa, ele conseguiu um abrigamento que, na verdade, estava morando de favor na casa de um amigo, né? E aí esse amigo teve que viajar e os familiares desse amigo não quiseram ficar com ele lá. Então ele voltou a estar em situação de rua, né? Daí ele me ligou e falou: Marcelo, ó, eu estou na rua, consegui um emprego de carteira assinada, mas eu preciso ficar em algum lugar, senão eu vou acabar caindo de novo. Eu falei: ó, você fica aí onde você está, que eu estou indo aí te buscar. Ele estava em São Cristóvão, na frente de um abrigo. Aí a gente foi de carro lá até lá, nós buscamos ele, e aí eu fui atrás de abrigo para ele. Aí consegui um abrigo para ele na Ilha do Governador. Então ele ficou lá para ser triado, para voltar para ir para um outro abrigo que ficasse próximo ao trabalho dele. Então, assim, esse tipo de atitude você tem que ter. Por quê? Se você não tiver esse tipo de atitude, vai chegar, foi numa sexta-feira, né? Sábado e domingo, fatalmente ele ia voltar para o crack. Você vira uma referência mesmo para essa pessoa, né? Até de sobrevivência. Sim, claro, e de acolhimento, lógico, né? Ele sabe que ele pode contar com a gente, é a gente que tem que assistir esse paciente. Não tem outra saída. E diferencia alguma coisa quando se trata de uma criança, Marcelo? Eu não quero nem aprofundar muito, não, porque a gente já está chegando no finalzinho desse bloco, mas assim, quando vocês vão abordar uma criança na rua, sobretudo as envolvidas com crack, o que diferencia? O que acontece? Criança sempre é mais difícil, né? Inclusive a aproximação com eles, a gente não chama de abordagem, a gente chama de aproximação, né? Então a aproximação com eles geralmente é mais difícil. Mas quando é criança, a gente tem que trabalhar em parceria com a questão do conselho tutelar. E nossa assistente social que a gente tem lá no consultório, ela é muito atenta em relação a essas coisas. E quando se trata de criança, a gente tem que procurar família. É uma demanda muito mais complicada. Então vocês precisam fazer uma parceria, né? Não Sim, basta resolver o problema ali que está na O saída. que acontece? A gente trabalha todo o tempo construindo uma rede de apoio, né? Que a maioria das vezes não é institucionalizada e torna mais difícil o processo. Estão trabalhando, montando de fato um trabalho, Exatamente. né, Marcelo? Bom, então a gente vai finalizar esse bloco agora, mas na volta eu quero saber um pouquinho mais sobre esse trabalho com as crianças, a questão da internação compulsória e como é que vocês trabalham de fato essa questão psicológica, que me parece que é o grande desafio de fato do trabalho de vocês. Ok. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre profissionais de saúde e população de rua. Nosso convidado é Marcelo Soares, enfermeiro da equipe do consultório na Rua de Manguinhos. Marcelo, finalizamos o bloco anterior falando rapidamente da questão das crianças. Você disse que é mais delicado ainda tratar com a abordagem das crianças, né? E aí não tem como a gente não falar da internação compulsória, que é uma grande discussão, realmente se funciona, se não funciona. E daí eu quero a sua opinião pessoal. Diante da sua experiência, do que você observa nas ruas, o que você sente com relação a essa política pretendida da internação compulsória? Bom, você está pedindo a minha opinião pessoal. Eu não sou a favor da internação compulsória. Eu acho que o indivíduo ele tem toda a possibilidade, junto com um profissional de saúde que atende essa população, discutir qual vai ser a terapêutica, discutir os projetos singulares terapêuticos que ele quer para ele. Entendeu? Então, assim, eu não tenho o direito de obrigar ninguém a fazer nada, mas eu tenho a obrigação de ofertar possibilidades, né, na minha condição de profissional de saúde, a essa população, que recebe isso bem. E esse processo ele é construído passo a passo. Ninguém acorda viciado, ninguém dorme viciado em crack e acorda um cidadão de bem empresário. Né? Ninguém consegue ser inserido na sua família da noite, reinserido na sua família, na sociedade da noite para o dia. Isso é um trabalho que, para dar certo,
precisa ser construído paulatinamente. É Né? até importante salientar que a internação compulsória hoje ela é analisada para menores. Ainda não está em questão a possibilidade da internação. Na prática não está ainda em questão a internação compulsória para adultos. Isso é para crianças. Sim. Agora, a questão da internação compulsória coloca em discussão os abrigos. Né? Ou seja, os abrigos que a gente sempre, eu desde criança escuto falar nos abrigos, na má qualidade do acolhimento, enfim. Você percebe alguma mudança nos últimos anos, quizá nas últimas décadas? Alguma evolução aí na qualidade desses abrigos? O que esses abrigos oferecem a essas crianças, no caso de uma internação compulsória? Respondem a essa demanda? O que acontece? A minha experiência em relação aos abrigos, ela vem da fala deles para mim. Né? Que acho que é a melhor experiência, né, que você pode ter. Exatamente. Então, assim, não são adequados. Né? Existem vários ajustes a serem feitos para esses abrigos se tornarem realmente adequados para o atendimento dessa população, né? Em especial das crianças. A gente tem uma parceria com uma instituição que abriga a criança, que é a REMER, que realmente tem uma preocupação muito grande na reinserção dessas crianças, no cuidado com essas crianças, mas não são todos. Então, quer dizer, os abrigos ainda não estão satisfazendo a essa população que chega neles. A gente ainda deixa muito a desejar nessa situação, em relação a essa situação. E a família desse paciente, Marcelo, seja através do que você sabe sobre os abrigos e até no trabalho de vocês, em que momento, se é que há esse momento, essa família é convidada a participar desse processo? E qual é a importância, na sua opinião, dessa participação? Tá, a família é convidada a participar do processo desde que o nosso usuário, o nosso paciente queira essa participação, né? Porque nem sempre ele quer, né? Às vezes também não tem familiar perto, porque, por exemplo, a nossa população aqui de Manguinhos, que está em situação de rua, a maioria das pessoas que estão no território, elas são de outros estados, né? De outros bairros, de outros municípios. Ela não é de Manguinhos. E por que Manguinhos? Por quê? Por conta da facilidade que ela tem em relação ao consumo de droga. Ou seja, Manguinhos, no caso em especial, eles vêm à procura de drogas e aí não conseguem mais sair dali. Não conseguem sair dali. Agora, qual é a interseção do trabalho de vocês com o programa de redução de danos? Então, a gente faz redução de danos também. Redução de danos é uma coisa muito polêmica e ampla, entendeu? Então, assim, quando eu sei que um paciente é usuário de drogas e dentro da terapêutica dele está a pergunta, não seria melhor você deixar de usar o crack e usar uma outra droga menos nociva? Eu estou fazendo redução de danos, mas isso é uma coisa polêmica que alguém pode chegar e falar assim, que absurdo, entendeu? Mas eu prefiro ele usando uma droga menos nociva do que usando o crack, né? E que eu possa, de repente, num outro momento, chegar com ele a uma conclusão que ele precisa deixar de usar... É um trabalho progressivo, exatamente, né? Deixar de usar qualquer outra droga. E com relação ao programa de saúde da família, você disse que antes de participar desse programa, você teve envolvimento com o programa de saúde da família. Sim. Esse trabalho de consultório na rua, ele segue de alguma forma o formato do programa de saúde da família? O que vocês levam dessa experiência para as ruas? Sim, porque nós do consultório na rua temos muito em comum com a saúde da família, com a estratégia de saúde da família convencional. Por quê? Porque a gente oferta todo esse rol de atividades que é realizado na estratégia convencional para essa população em situação de rua através do consultório na rua, entendeu? Claro que existe toda uma adequação para essa população, mas a gente trabalha com uma linha semelhante. E os CAPs AD? Vocês têm alguma parceria? Pois é, a gente está aguardando ansiosamente que saia um CAPs AD para a nossa região, que vai nos ajudar muito, porque a gente não tem esse equipamento nos ajudando dentro do nosso território. Nós não temos ainda um CAPs AD, infelizmente. Então acabam fazendo, de repente, o trabalho do CAPs AD, procurando fazer o mais próximo possível desse trabalho nas ruas mesmo, né? E agora, quando você já citou em alguns momentos aqui que esse, vamos chamar de paciente, ou esse... cliente, usuário. Esse usuário, ele
é levado muitas vezes até a unidade básica de saúde. Agora, Marcelo, a unidade básica de saúde está preparada para acolher essa população? Porque você é um profissional que lida com essa população o tempo todo, mas um profissional que não esteja nas ruas não vai ter a mesma experiência, o mesmo olhar que você tem. Então, como é que está hoje esse acolhimento para essa população nos postos de atendimento do SUS? Então, vou falar, existem 3 consultórios na rua no município do Rio hoje atuando, que é no centro, né, um no Jacaré e nós em Manguinhos. Esse acolhimento, ele é feito de uma forma muito tranquila, que o usuário, na verdade, ele que determinou como é que seria esse acolhimento. Então, ele chega na unidade a qualquer hora e ele é atendido a qualquer hora. E quando ele chega, ele é acolhido por qualquer um dos membros da equipe, né? Que está preparado para poder fazer esse acolhimento. Mas aí você está falando de uma equipe do consultório na rua. Do consultório na rua. Mas e nos espaços? Você falou que são 3 consultórios na rua em todo o município. Numa unidade básica de saúde, onde não haja uma equipe como a de vocês, como é que é esse acolhimento? É complicado, porque o profissional hoje para atender esse usuário, como eu falei anteriormente, ele tem que gostar de gente, ele tem que ter a disponibilidade, ele tem que ter a cara do SUS. Eu digo a cara do SUS porque quando a gente tem a cara do SUS e a gente é profissional de saúde, a gente entende que a gente não tem que limitar acesso, né? A gente tem que ampliar acesso, né? E às vezes, em alguns equipamentos, a gente não tem esse profissional com esse pensamento. Preparado né? realmente para receber. E aí a população de rua realmente ela é mal recebida nos equipamentos. Isso é fato, né? Então, assim, a gente precisa de profissionais com essa cara, com esse formato, com essa visão, com essa formação que a gente ainda não tem, né? Isso é um desafio que a academia tem que começar a pensar em como vai superar. Agora, você citou que vocês abordam essas pessoas nas ruas e que fazem um trabalho, quando necessário, levam para as unidades de saúde, onde as equipes de vocês estão fixadas. Sim. Esse trabalho é feito de dia, de noite? Vocês já levam algum tipo de medicamento, fazem uma análise clínica já nas ruas? Como é que funciona isso? Em alguns momentos a gente leva a medicação até a rua, porque a gente precisa fazer algum procedimento na rua, mas a sua maioria, os procedimentos são realizados dentro da unidade, entendeu? Por exemplo, a gente entende que é melhor fazer, se a gente pode levar o usuário até a unidade para fazer um curativo, é melhor que ele vá lá. Por quê? Porque ele tem contato com a unidade, conhece o restante dos membros da equipe e começa a ter uma relação mais próxima, mais íntima com a unidade de saúde, que é o equipamento que ele tem que usar, porque é de direito dele usar. Agora, você citou que você começou a fazer esse trabalho em 2006, foi isso? Não, o meu contato com a população em situação de rua, ele começou em 2000 através da instituição chamada Médicos Sem Fronteiras. Bom, então você já está me dizendo, foi antes ainda de 2006, me parece então que você viu progredir a epidemia de crack. O que o crack trouxe de desafio para a população de rua? E, na sua opinião, como é que se reverte isso, Marcelo? Existem várias políticas sendo estudadas, mas muitas vezes me parece que são muito mais voltadas para a sociedade que tem suas casas aconchegantes do que para a população de rua, né? Como é que você viu progredir nesse período todo, desde que você começou esse trabalho? E o que você sugeriria para mudar isso? Olha, eu vi uma coisa que cresceu de uma forma, não sei se eu posso chamar desapercebida, né? Pelas autoridades. E desordenada, né? E desordenada. E hoje, para a gente reverter esse quadro, a gente vai ter que ter muito trabalho, muita paciência, entendeu? Uma terapêutica totalmente específica, tá? Que exige muito trabalho da psicologia, da saúde de um modo geral. Então, acho que políticas públicas que se aperfeiçoem, que avancem nesse sentido, para a gente poder resgatar essas pessoas. Caso contrário, eu não vejo uma melhora nisso. É um trabalho individualizado, pessoa por pessoa, resgate por resgate? Exatamente. É um trabalho individualizado em relação ao indivíduo, mas é um trabalho que tem que ser parceria com todas as instâncias, que é saúde,
segurança, assistência social, e por aí vai. E o que diferencia de fato esse paciente de um paciente de usuário de cocaína, heroína, que seriam as drogas anteriores ao crack que mais preocupavam, me parece, na rua, né? Cola. Mudou alguma coisa nesse perfil desse paciente? Eu entendo que a vulnerabilidade dele aumenta, né? Ele fica mais vulnerável a doenças, a situação social caótica, entendeu? Então, assim, essa vulnerabilidade dele aumenta muito. Bom, Marcelo, eu quero te agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Parabéns, o trabalho é belíssimo, sem dúvidas, extremamente necessário. E tomara que realmente se amplie, chegue a uma população maior, né? Porque 3 consultórios ainda é pouco. Se a gente citar no Rio de Janeiro, essa iniciativa já existe em vários estados, vários municípios brasileiros. E eu acredito que, de fato, seja o caminho para se acolher essa população e acolhendo essa população, entendendo o que ela precisa, o que ela vivencia, seja o caminho, de fato, para reverter essa situação toda, né? E o crack entra aí como uma das partes de necessidade, realmente, de reversão dessa situação. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa, Marcelo. Por nada, eu que agradeço. E obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Se quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você também pode enviar comentários para canal@fiocruz.br. A gente fica por aqui, eu espero você no próximo programa. Até lá!